Bom, nós ainda estamos, infelizmente, no final da apostila 2 e hoje eu vou começar a falar com vocês sobre o período de transição do Brasil. Lembrando que tudo que eu falar a partir de hoje já é conteúdo para a prova, tá? Então, o que eu vou falar com vocês hoje é sobre o período em que o Brasil passou de término da escravidão, pelo menos aquela escravidão que todo mundo conhece, para o período de trabalho livre nas lavouras. Porque o Brasil ainda, mesmo que com o fim da escravidão, em 1889, o Brasil ainda era um país que dependia economicamente das produções agrícolas. Tá certo? Tá bom. Então vamos lá. Bom, então como vocês estão vendo aqui, no início desse período, que é o período do Segundo Reinado que nós já estudamos, o Segundo Reinado ele foi liderado por Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I. Vocês viram também que até a entrada de Dom Pedro II no poder, o Brasil ficou num período chamado de período regencial, e esse período regencial foi o período das grandes guerras dentro do nosso país. E acabou não dando quase em nada, porque todas o exército brasileiro conseguiu, vamos dizer assim, contornar, claro que também por parte da vontade dos grandes fazendeiros dessas regiões, né? Porque eles queriam continuar no poder em relação aos escravos. Então, só para vocês ficarem sabendo, desse segundo reinado com Dom Pedro II para a transição do final da escravidão, foi uma transição, vamos dizer assim, da mão de obra escrava para assalariada, foi uma transição turbulenta. Por que foi uma transição turbulenta? Prestem atenção nisso que eu vou falar. Lembra que eu acabei de falar que os grandes fazendeiros lá do Nordeste, principalmente, eles iniciaram as guerras regenciais para poder tentar a independência do Brasil, para se tornar independente do Brasil? Lembram disso? Lembro. Na cabanagem, na balaiada, lembram? Então, Sim. o que aconteceu? Eu expliquei para vocês que esses grandes fazendeiros, no início dessas revoltas, esses fazendeiros ficaram com medo da grande participação popular. Por quê? Porque eles perceberam que essa grande participação popular, caso eles conseguissem se tornar independentes, essa participação popular iria lutar também para acabar a escravidão. Então, esses grandes fazendeiros, eles não queriam que acabasse a escravidão. Ou seja, mesmo antes de Dom Pedro II Dom Pedro II não, sua filha, né, assinar a Lei Áurea, Dom Pedro II sempre foi, presta bem atenção, hein? Ele sempre foi colocado na parede, vamos dizer assim, por esses grandes fazendeiros para não assinar. Porque o certo, na cabeça deles, era o Brasil continuar explorando essa mão de obra escrava. Tudo bem até aí? Por mim, sim. Então, beleza. Isso eu estou falando em relação às produções do Nordeste, enquanto o Brasil ainda produziu açúcar. Porém, mais para frente, vocês sabem que o ciclo, vocês aprenderam isso ano passado com o Marcos, vocês viram que a produção do açúcar veio a entrar em processo de falência. Por quê? Porque os holandeses começaram a produzir a mesma cana-de-açúcar nas Antilhas, né, naquelas ilhas ali da América Central, de forma mais barata e conseguiam vender com uma maior qualidade e num preço mais baixo do que o que a gente produzia. Ou seja, levou a Europa a comprar açúcar holandês, né, o açúcar holandês vindo das Antilhas. O que isso gerou? Uma crise econômica muito grande na região Nordeste e automaticamente esses grandes fazendeiros do Nordeste entraram em falência. Ou seja, o que eles queriam de escravidão acabou vindo por queda, né? Eles acabaram
perdendo tudo. Só que quando a população pensou que os grandes fazendeiros iriam perder a força, surge um novo ciclo econômico no nosso país com a queda do açúcar. Que ciclo econômico foi esse? O ciclo econômico do café. Foi o último grande ciclo do período aí que Dom Pedro II ainda pegou, né? O início do ciclo do café. Então, esses grandes fazendeiros do ciclo do café, diferente lá do Nordeste, eles estavam aqui no Sudeste. E se concentraram, turma, principalmente em São Paulo. Ah, Ronaldo, mas e aqui? Aqui também faz parte do Vale do Café? Sim, mas somente a nossa região. Se vocês pararem para prestar atenção, tirando aqui o Vale do Paraíba, Barra do Piraí, Vassouras, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, até Itatiaia, tirando esses municípios aqui, o resto do estado do Rio de Janeiro não fazia parte dessa grande produção do café. Então, a grande produção do café, de verdade, aconteceu mais em São Paulo. Tudo bem? Todos lembram disso? Sim, tudo Então, bem. esse tipo de produção do café aqui no Sudeste, ele seguiu os mesmos princípios lá do Nordeste, que é o sistema de plantation. Qual era a diferença? A única diferença é que aqui se plantava café e lá se plantava cana-de-açúcar, porque o resto era igual. Era exploração da mão de obra escrava, produção de monocultura voltada para a exportação. Ok? Tranquilo? Ok, professor. Beleza. E aí, eu quando era aluno, e minha professora foi me explicar isso, eu me questionei e perguntei para ela também. Falei assim, professora, tudo bem, mas Dom Pedro II não sabia que a escravidão era errada? Aí ela me respondeu, sabia. Porém, Ronaldo, Dom Pedro II, como todo o reinado brasileiro, eles viviam do que esses grandes fazendeiros pagavam de impostos. Então, se eles pagavam os impostos, eu tenho, no caso Dom Pedro II pensando, né? Eu tenho que atender às vontades deles e não ao que o resto do mundo pede. Porque o que que acontece, Justine? Deixa eu ver, Justine, quem mais está presente? Justine, Caio e Ilana. Então, Justine, Caio e Ilana, o que que acontece? Dom Pedro II, ele não queria ceder às vontades, às imposições inglesas, por exemplo, de fazer a libertação dos escravos. Porque para a Inglaterra era muito positivo que os escravos se tornassem livres e assalariados para eles poderem comprar produtos ingleses, produtos industrializados. Porém, Dom Pedro não cedia, Dom Pedro II não cedia a essa vontade inglesa, porque ele tinha que atender às imposições as imposições dos fazendeiros brasileiros, tá bom? E isso, pessoal, que eu estou falando da imposição inglesa, não foi uma imposição só de ficar pedindo por favor, não. Foi uma imposição bem, vamos dizer assim, bem intensa. Tanto é que na história vocês veem que a Inglaterra ela foi a principal mediadora, por exemplo, da criação da lei de proibição do tráfico de escravos. Então, por exemplo, o comércio de escravos vindos da África ficou proibido. Aí no Brasil, como sempre, a gente deu um jeito. Que jeito foi esse? Então vamos comercializar somente escravos dentro do Brasil. O escravo ficou mais caro. Segunda coisa que os ingleses impuseram aqui no Brasil também, que acabou sendo aprovada a lei do sexagenário, ou seja, o escravo que chegasse a 60 anos, ele se tornaria livre. Mais para frente, eles impuseram, eles no caso os ingleses, impuseram uma nova lei, que foi a lei do ventre livre, ou seja, a partir de uma determinada data, todo filho de escrava vai ser livre. Então, quando ele tinha lá a certidão de nascimento, eu não lembro exatamente a data agora, eu vou ver para vocês, que dava essa data, qualquer criança que nascesse a partir dali, filho de escravos,
seria uma criança liberta. Ou seja, os ingleses, eles foram minando pouco a pouco, ou seja, foram enfraquecendo pouco a pouco o sistema escravocrata brasileiro. Tá bom? Até chegar em 1989, quando já Dom Pedro II, mais para frente eu vou contar para vocês direitinho, Dom Pedro II, ele já doente, vai para a Europa se tratar, e quem assina a Lei Áurea em 1889, sua filha, Princesa Isabel. Tá bom? Então, eu fiz um resumo aí do Tá, tá conteúdo bom. que fez. Então, vamos lá. Já nessa página 78, vem falando também de um outro questionamento que era contrário aos grandes fazendeiros que eu estava contando para vocês no início da aula, que era justamente Barão de Mauá. Por quê? Barão de Mauá, ele foi, se não o maior, um dos maiores comerciantes industriais do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, durante essas investidas do Barão de Mauá, principalmente no Rio de Janeiro, Barão de Mauá chegou a ter mais dinheiro do que o próprio Estado brasileiro. Porém, como nós vivíamos numa, vamos dizer assim, numa república, já no Brasil independente, né, claro, numa república muito, qual palavra eu posso usar aqui, que fazia muita falcatrua, que era a política do café com leite, só São Paulo e Minas Gerais que comandavam, todas as obras que o Barão de Mauá com as suas empresas iam fazer durante o Estado, durante a, como é que eu vou falar, o mandato dos paulistas, quando chegava no mandato dos mineiros, os mineiros não pagavam. Quando o Barão de Mauá ia fazer ganhava a licitação e ia fazer a obra para os mineiros, aí chegava no período de governabilidade dos paulistas e os paulistas não pagavam. Então, desculpa, então Barão de Mauá, ele acabou indo à falência, justamente por ele querer ajudar o nosso país. Ele fez investimentos gigantescos em ferrovia, e essas ferrovias trouxeram um grande desenvolvimento para a gente. Porém, o nosso Dom Pedro II foi muito, mas muito, como é que eu vou falar? Traiçoeiro. Foi muito traiçoeiro com o Barão de Mauá. Por quê? Ao invés dele ajudar o Barão de Mauá, por medo do Barão de Mauá ganhar o poder, ele acabou dando alguns golpes no Barão de Mauá. Só que o Barão de Mauá usava do próprio dinheiro, enquanto que Dom Pedro II pegava empréstimos em nome do Brasil com os bancos ingleses, principalmente com, como é que eu vou falar? Com aquele banco inglês dos Rothschilds, que era a família mais rica da Inglaterra. Tudo bem? Tem um lugar lá no Rio que eu acho que o nome é em homenagem a ele. O Barão de Mauá? É. Sim. Aí o que acontecia? O Barão de Mauá construía as linhas férreas com preço altíssimo. Dom Pedro II, ao invés de dar continuidade a essas linhas, expandindo o território, o que ele fazia? Ele construía uma linha férrea do lado para poder competir com o Barão de Mauá. E isso acabou levando à falência o Barão, né? Porque o Barão usava do próprio dinheiro e Dom Pedro II usava dinheiro emprestado. Tudo bem? Professor, Oi. o Barão ficou com alguma dívida por conta dos empréstimos? Sim, sim. O Barão de Mauá, ele também entrou em processo de falência, além desses gastos. Ele entrou em processo de falência porque ele tinha uma empresa no que vocês conhecem hoje como Niterói, uma empresa não estou lembrando agora, que foi a primeira empresa dele, que fazia as ações dentro do Rio de Janeiro. Enquanto ele estava tomando conta da construção de uma dessas linhas férreas, não se sabe, mas os historiadores contam que foi a mando de Dom Pedro II, colocaram fogo nessa indústria dele lá em Niterói.
que era a base-chave da sua economia. E aí colocaram fogo, e como tudo na época era de madeira, tudo foi consumido. Ou seja, quando ele voltou, ele estava destruído. Ele morreu pobre, Caraca, que maldade. muita maldade. Só porque ele queria o bem do país. Claro que ele queria poder também. Porém, ele não queria o poder por nada. Ele fez investimento do próprio bolso. Ok? Uhum. Bom, Ok. então, sobre o Barão de Mauá foi o primeiro parágrafo. Nesse segundo parágrafo todo aqui, ó, tá falando sobre regresso, golpe da maioridade, eu já conversei com vocês, que fala justamente sobre a ascensão de Dom Pedro II ao poder. Voltando um pouco no tempo, vocês sabem que Dom Pedro II, ele só entra no poder em 1840 e mesmo assim com o golpe da maioridade, porque ele ainda era adolescente. E isso aconteceu por quê? Pelo que a gente falou lá no início da aula. Os fazendeiros, agora voltando mais um pouco, lá do Nordeste, eles pediram para que Dom Pedro II entrasse no poder para poder dar uma acalmada nos ânimos e aquelas, vamos dizer, revoltas regenciais não continuassem. Apesar desses fazendeiros que terem dado início às revoltas, eles, mais uma vez eu vou falar, eles ficaram com medo da participação popular, porque com essa participação popular, eles acharam que ganhando do Brasil, os escravos principalmente iriam lutar pela sua independência, pelo seu livramento. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, acabou acontecendo, pessoal, depois que Dom Pedro acabou entrando pelo golpe da maioridade, ele chegou ao poder para poder fazer isso que eu falei com vocês. E aí, acabou se criando algumas ideias sobre as revoltas regenciais. E aí eu quero que vocês leiam isso aqui comigo. Ó. Esse movimento político, que foi o movimento para Dom Pedro II entrar no poder, ficou conhecido como Regresso Conservador e já estava acontecendo desde a queda da regência una de Feijó e a eleição da regência una de Araújo Lima, que em 1840 aprovou a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834. Por que que isso é importante, turma? Porque foi uma Pode passar vitória... marca-texto? Pode. Porque foi uma vitória de quem era liberal moderado, porque ampliou os poderes, no caso do legislativo, e acabou conquistando, vamos dizer assim, uma autonomia para as províncias. Ou seja, a entrada de Dom Pedro II só foi possível porque eles conseguiram essa liberação. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos adiante. Bom, depois disso, veio a política de conciliação, que está aqui, ó. O que foi a política de conciliação? Olha só, essa parte é para marcar também, tá? Que eu marquei para vocês. Ela diz o seguinte: a lei de interpretação do ato adicional e o golpe da maioridade estruturaram a dinâmica política que perdurou durante os 49 anos do segundo reinado, que foi de Dom Pedro II. Essa política ficou conhecida como política da conciliação. Por que política da conciliação, pessoal? Porque Dom Pedro II ele teve que conciliar as ideias que ele tinha de evolucionismo, de evolução do Brasil, com as vontades desses fazendeiros. Porque Dom Pedro só ficou esse tempo todo no poder porque os fazendeiros bancavam ele, bancavam com dinheiro mesmo. Então acabou que Dom Pedro ficou nesse jogo dessa balança. Tanto é que os jornais da época mostram muito bem aqui através dessa charge, e vocês estão vendo aí, ó, Dom Pedro II, já de idade, né, como se fosse uma balança, mostrando à direita aqui a liberdade, o desenvolvimento, na esquerda os fazendeiros, estão vendo? Estão vendo aí, gente? Uhum. E aqui no meio, um trabalhador empurrando como se fosse uma máquina para poder fazer isso funcionar, como se fosse um carrossel. Tudo bem? Tudo. Alguém tem alguma dúvida?
Por enquanto, não. Tá. Aí vem a pergunta: de qual parte do Brasil vocês acham que Dom Pedro II recebia o maior apoio? Na parte que ele é mais beneficiado? Com certeza, mas qual é a região? É a região sudeste. Por que A sudeste? região. Isso. Pensei que era o estado. Porque a região sudeste, principalmente com São Paulo, tinha produção já de café muito intensa. Então, para eles, como eu falei com vocês, para eles era, vamos dizer assim, positivo, era positivo continuar com a escravidão. Tá bom? Tá bom. Querem perguntar alguma coisa? Não, não. Então, olha só. A insatisfação das províncias do Norte e do Nordeste nasceu do fato de que a maior parte da riqueza produzida com a exportação do açúcar, como eu já tinha falado com vocês, era concentrada aqui no Rio de Janeiro, porque era onde a família real estava, né? E aí isso era questionado, essa legitimidade, essa centralização, esse pagamento de impostos. Com a crise açucareira, pessoal, isso acabou perdendo força. Porém, como as fazendas de café ficavam aqui no Sudeste, eles não reclamavam muito, porque esse dinheiro era utilizado para a infraestrutura da nossa região. Tá bom? Então vamos adiante. Se vocês estão falando em silêncio, para mim parece que vocês estão entendendo. O que aconteceu? Depois que eu passar isso daqui, tem um exercíciozinho, 2 exercíciozinhos que eu vou passar para vocês nesses 15 minutos finais da aula. Que é o seguinte. Então vamos lá. Nessa última página, que é a página 79, vem falando sobre o parlamento às avessas. O que foi o parlamento às avessas? Esse modelo de parlamentarismo equilibrava as disputas políticas entre os grandes proprietários de terra, que era quem, vamos dizer assim, entre aspas, mandava em Dom Pedro II, organizados pelo Partido Conservador, e no Partido Liberal, que porque eles passavam a revezar no poder executivo, continuaram elegendo deputados e senadores para o legislativo. O parlamento às avessas foi organizado em 1847, quando Dom Pedro II criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros e delegou a ele o poder de escolher e montar o Ministério do Governo Executivo. Isso que eu falei com vocês, pessoal, está aqui, ó. Marquem isso, por favor. Eu vou explicar para vocês o que foi isso. Marcaram? Sim. Beleza. Bom, isso, na verdade, pessoal, foi mais um cala-boca de Dom Pedro II para, vamos dizer assim, para esses fazendeiros. Porque esses fazendeiros, quando eles não se colocavam como políticos, eles indicavam políticos que com certeza seriam eleitos. Então, esses políticos sempre lutavam pelos interesses desses grandes fazendeiros. Isso acontece até hoje, né? Mas se iniciou lá no período do segundo reinado, quando Dom Pedro II deu esse poder. Tá bom? Então, as leis que seriam aprovadas, por exemplo, criadas e aprovadas, elas seriam aprovadas por vontade desses fazendeiros e não para poder atender à grande demanda populacional. Tudo bem? Isso ainda é muito difícil de entender, não. Infelizmente, tranquilo até. Infelizmente, era o que acontecia. Porque nesse partido conservador ficavam os defensores da escravidão. Né? Ainda acontece, infelizmente. Na novela Velho Chico, não sei se vocês viram, se chegaram a ver. Eu lembro da novela, mas eu não lembro da história, não. Então, eu não lembro qual das novelas é, entendeu? Aquele grande fazendeiro que era feito pelo... Qual é o nome do ator? Antônio Fagundes. Ele era o grande fazendeiro da região lá, né? Por onde passava o Rio São Francisco. Ele tinha um deputado, um senador nas mãos dele, porque ele bancou a candidatura, e aí todas as leis que ele achava necessário, o que ele fazia? Ele falava com esse senador, dava um dinheiro na mão desse senador, para esse senador poder comprar outros votos dentro do Senado.
Então, infelizmente, é o que acontece hoje ainda. Por que vocês acham que ainda não aconteceu, por exemplo, ainda dentro do conteúdo, por que vocês acham que ainda não aconteceu a reforma agrária no nosso país? Porque a bancada ruralista do nosso Senado, da nossa Câmara Federal, ela é formada por pessoas que, ao invés de atenderem às necessidades da grande massa populacional, hoje, dia 11/11/2020, eles ainda atendem às necessidades dos grandes fazendeiros, que não querem perder o poder de jeito nenhum. E o pior disso tudo, vocês não sabem, eu nem falei isso com vocês. O pior disso tudo é que o Brasil, com essa regressão aí industrial, o Brasil, ele está, vamos dizer assim, regredindo na economia. Nós estamos voltando a depender, não que unicamente, mas ai meu Deus, esqueci a palavra, da produção agrícola. Tanto é que o nosso mercado, vamos dizer assim, ele só fecha positivo por causa das exportações de soja, exportação de carne, exportação do suco de laranja. A nossa bolsa, ela não fecha positiva porque a gente exporta produtos eletroeletrônicos em grande quantidade. Ela não fecha positiva porque nós vendemos carros em grande quantidade. Não é por isso. É por causa apenas do setor primário. Tudo bem? Tudo. Eu lembrei da novela. Lembrou? Fale. Velho Chico, Lembrei. mano. Eu assisti quando eu era Bom, bem pequena. É que mas eu aquele assisti. ator morreu lá no Rio. isso aí, exatamente. Bom, como era a relação de poder, vocês sabem. Mas eu quero que vocês marquem essa partezinha aqui, ó, que vem até as eleições, que diz o seguinte. No Brasil, o imperador escolhia, essa é a relação de poder, tá, gente? O imperador escolhia o primeiro-ministro, que era do executivo, e na sequência montava todo o resto do corpo parlamentar. É óbvio que o primeiro-ministro era uma indicação de Dom Pedro II, porém, Dom Pedro II fazia essa escolha também por pressão dos fazendeiros. Então, é só vocês entenderem isso que vai ficar mais fácil. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos para a última parte para vocês poderem fazer o exercício. E aí nós vamos para a parte de geografia. Só um minutinho. Turma, então vamos lá. Eu vou passar o exercício para vocês agora no finalzinho e já quero falar com vocês da parte de geografia, mas daqui a pouco eu falo sobre a geografia. Porque o que acontece? O de geografia, o que eu passei na segunda-feira, só o Eric que fez. Então, assim que acabar a aula de história agora, eu vou passar lá no chat. Eu não assisti a aula. Hum. Era para fazer algum dever, eu acabei nem assistindo. Sim. Então isso que eu vou fazer. Agora quando der meio-dia, lá no chat da Senec, eu vou mandar quais são os exercícios e eu vou ficar esperando, vou fazer igual eu fiz com o Eric. Eu vou ficar esperando vocês me enviarem o exercício pelo chat, só com as respostas, para eu poder corrigir. Tá? Lembrando que uma dessas atividades que eu vou passar são 4 números. Um desses números já tem a resposta, que é o número 8, eu acho. Aí o que eu pedi? Eu pedi para o Eric e vou pedir para vocês me explicarem por que as outras alternativas estão erradas. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso lá no chat. Vamos encerrar isso daqui. Na parte final, ainda no segundo reinado, nessa parte final aqui, ó, está falando sobre a criação do romantismo por Dom Pedro no Brasil. E qual era o objetivo dele? O meu áudio ficou mudo. Peraí, é porque a minha internet O meu ela tá também, eu não instável. ouvi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar a... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, Agora sim. eu vou falar rapidinho. Então essa parte final aqui, ó, mostra a criação do romantismo por Dom Pedro no Brasil. Por que ele fez isso? Qual foi a ideia? A ideia
foi fazer com que a identidade brasileira voltasse a aparecer. Então foi aonde começou a aparecer, por exemplo, o herói indígena, como, por exemplo, aquela história do Peri e da Cecília, que eles acabaram se apaixonando. Essa ideia do indígena corajoso. Tá bom? Para poder tentar para tentar formar no brasileiro uma ideia de, vamos dizer assim, de valores brasileiros, para poder formar uma identidade para o povo. Tudo bem? Então, aqui nesse último tópico, podem escrever assim, ó, criação do romantismo por Dom Pedro II, com o objetivo de criar uma identidade nacional. Só isso. Tá bom? Turma? Qual é o... Qual é o quê? Turma? Turma? Gente, vocês estão me ouvindo? Turma? Oi, professor. Ah, tá. Agora eu ouvi, a gente não tá... Caiu aqui, caiu, mas eu vou falar rapidinho. O que acontece? Só para mostrar para vocês aqui o finalzinho, eu só falei com vocês que esse último parágrafo é para vocês anotarem assim, ó, criação do romantismo por Dom Pedro II para a criação de uma identidade nacional. Só isso, tá? Tá bom. E aí vem o exercício da página 79, tem o número 1 e o número 2. Aí acabou de história e eu vou passar lá no chat agora para vocês o de geografia, ok? Ok. Então tá, um abraço. Vou fechar aqui. Tchau. Tô lá no chat falando de geografia. Ah, tá, né?